Você já teve dor no peito? Você fica preocupado se essa dor no peito pode ser um problema sério ou é alguma coisa um pouco mais tranquila que você pode esperar para procurar um médico? É disso que nós vamos falar hoje, dor torácica. Antes de falar de dor no peito, vamos falar do que tem no peito, o que tem no tórax. O tórax tem várias estruturas, vários órgãos presentes no tórax que podem causar dor. Nós temos o esôfago, que liga a garganta até o estômago. Nós temos os pulmões, as pleuras que recobrem os pulmões, o coração em si. Para fora do tórax, nós temos os músculos, as articulações, os ligamentos. Tudo isso pode doer. Além disso, nós temos as glândulas mamárias, que nas mulheres pode ser uma importante causa de dor. A dor no peito pode significar desde situações muito tranquilas, que não são problemas e que vão ter fácil resolução, até situações extremamente graves que comprometem a sua vida ou comprometem a integridade de algum órgão. Quando eu devo chamar a emergência? Quando eu devo chamar uma ambulância? Quando eu devo procurar um pronto-socorro? Duas coisas em especial são importantes para a gente prestar atenção que podem nos ajudar a diferenciar uma dor torácica de origem cardíaca de uma dor torácica de outras causas. E essas duas coisas são a característica da dor e a característica do paciente. A dor de origem cardíaca geralmente tem a localização bem na frente do peito, bem a região que a gente chama de precordial. E ela pode irradiar para outros lugares. Ela pode ir para o ombro, principalmente o ombro esquerdo, às vezes o braço esquerdo, às vezes mandíbula, pescoço, até para as costas. Além disso, o que estava fazendo quando começou a dor pode ser uma grande dica para a gente se essa é uma dor de origem cardíaca ou não. Então, uma dor desencadeada por um esforço físico ou a dor desencadeada por um estresse emocional importante pode ser uma dor anginosa e é um dos fatores de preocupação. Dores menos específicas, que têm localização diferente ou que têm características diferentes ou que não têm um desencadeante tão óbvio, também podem ser dores de origem cardíaca, mas muito provavelmente não o são. E nesses casos, o que você tem que prestar atenção? Houve algum trauma, alguma batida que possa ter acontecido antes dessa dor e que pode ser a causa dessa dor? Essa dor aparece quando você movimenta o tronco ou quando você movimenta os braços? Essa dor pode ser de origem muscular, se ela tem essas características. Essa dor aparece quando você respira, ela aparece com a tosse? Se isso está acontecendo, tem uma chance dessa dor ser de origem pulmonar ou das pleuras. E aí é interessante a gente prestar atenção em outros sintomas, como por exemplo, tosse, catarro, febre, pois tudo isso nos leva a pensar em uma doença de origem pulmonar. Outra coisa que precisamos prestar atenção é se você tem, por exemplo, azia ou queimação. Essa dor piora depois de uma refeição grande? Essa dor piora quando você se deita logo após comer? Se todos esses fatores estão presentes, ou alguns desses fatores estão presentes, essa dor pode ser de origem esofágica, pode ser uma dor do refluxo gastroesofágico, quando o conteúdo gástrico volta por esôfago e pode causar uma sensação de dor como essa, que às vezes se confunde com uma dor de origem cardíaca. Indivíduos têm maior ou menor risco de desenvolver doença do coração, dependendo de determinados fatores. Esses fatores a gente chama de fatores de risco. Os fatores de risco mais importantes para a doença do coração são homens com mais de 55 anos, mulheres com mais de 65 anos. Outra é a presença de doenças como, por exemplo, pressão alta, diabetes ou colesterol, triglicérides elevados. Tudo isso pode aumentar o seu risco de ter doença do coração. Outra característica muito importante é o fato de ser fumante ou não. Isso também aumenta bastante o risco de desenvolver doença. Mais uma coisa que nós devemos prestar atenção é a família, é a herança genética dessa pessoa. Um pai ou um irmão, um parente muito próximo que teve um evento cardíaco importante, como por exemplo infarto ou revascularização do miocárdio, e isso também te torna uma pessoa de maior risco. Quais são os sinais de alerta? Em que situações eu devo chamar uma ambulância ou procurar um pronto-socorro? Se a dor que você está sentindo é uma dor muito típica de doença do coração, isso é um sinal de alerta e você deve procurar emergência ou chamar uma ambulância imediatamente. Se você ou a pessoa que está apresentando a dor for uma pessoa de alto risco, ou seja, tiver vários fatores de risco para desenvolvimento de doença cardíaca, mesmo que a dor não seja típica, você deve procurar uma emergência ou deve chamar uma ambulância. Se você tem doença do coração já diagnosticada e está apresentando uma dor, mesmo que não seja uma dor típica cardíaca, você deve procurar emergência ou deve chamar uma ambulância. Nas situações onde a pessoa com dor não preenche todas essas características que nós falamos antes, não tem nenhum desses sinais de alarme, não quer dizer que você não precisa procurar atenção médica, mas não necessariamente o lugar seja o pronto-socorro. Então talvez você deva procurar um consultório ou um ambulatório para poder ser atendido, dependendo da gravidade dos seus sintomas e dependendo do tempo de evolução desses sintomas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, tornar você uma pessoa mais consciente dos seus problemas e poder ajudar melhor o seu médico a chegar ao diagnóstico e propor um tratamento mais eficiente.
Você sabia que a dieta do Mediterrâneo pode ser um grande fator para a prevenção de doença cardíaca? É uma dieta baseada em alguns tópicos, como por exemplo, o uso de azeite de oliva extra virgem, o uso regular de vinho tinto, pouco consumo de carne vermelha, consumo de proteínas animais basicamente na forma de peixes e frutos do mar, além do consumo de frutas, legumes e verduras e grãos integrais. Esse tipo de dieta já tem vários trabalhos comprovando desde a década de 70 que tem um impacto muito importante na redução de risco cardiovascular. E é um tipo de dieta que deve ser adotada, principalmente quem tem uma história familiar, uma história genética não muito boa, e isso pode diminuir o seu risco de desenvolver doença cardíaca. E aí, gostou do vídeo? As dicas te ajudaram? Então se inscreva no canal Doutor Ajuda e deixe seus comentários. Olha aí, não deixe de assistir os outros vídeos também.